Mais uma vez nessa noite, o Senhor nos concede a graça e o privilégio de nos reunirmos como sua igreja, a igreja do Senhor Jesus, para cultuar o nome santo do Deus triuno. E é um privilégio ter você conosco, você que nos visita. Quero dizer que você é bem-vindo no nosso meio. Se você está aqui a primeira vez, sinta-se abraçado pela nossa igreja. É um prazer tê-lo conosco. A nossa oração é que o Senhor nessa noite fale ao seu coração, bem como no coração de toda a igreja. E se você está vindo pela segunda vez, você não é mais tão bem-vindo como visitante, porque você já é da nossa família. Você já é de casa e é muito bom ter você também para louvar ao Senhor conosco. Vamos abrir nossas Bíblias, continuando pensando na pessoa de Cristo, no Evangelho de João. Evangelho de João, no Novo Testamento, temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas. Depois você encontra ali na sua Bíblia, Evangelho de João. Vamos ler parte do primeiro capítulo. Evangelho de João, parte do primeiro capítulo. Bem-vindo a todos vocês que nos visitam hoje à noite, que estão aqui a convite de outros membros da igreja. Que bom que você está aqui conosco. Hoje é um dia especial, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor como igreja. E eu queria dizer que esta ceia que em breve será servida a todos aqui, essa ceia não é para qualquer um, mas essa ceia é para cristãos verdadeiros. Essa ceia é para não membros da igreja, mas é para todos que aqui estão, que são cristãos verdadeiros. Quem é o cristão verdadeiro? Como saber se eu sou um cristão verdadeiro? O texto que nós vamos ler agora responde. Então você presta atenção e você se avalie. À luz desse texto, avalie se você está em condições espirituais de participar da Santa Ceia hoje à noite. Olha o que diz o texto sagrado. 1 João, capítulo 1, começando pelo versículo 1. Texto muito difícil, bem teológico, mas você pode, com a ajuda do Espírito Santo, você pode ouvir e entender as explicações e aplicar na sua vida. O texto fala assim: no princípio. Lembre-se que a Bíblia começa com essa palavra. Lá em Gênesis 1, antes de haver qualquer coisa, Deus na eternidade começou a criar os céus e a terra. Então Gênesis 1 fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o apóstolo João escreve aqui: no princípio, antes de existir tudo, no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Algumas versões dizem: no princípio era o verbo. Na minha tradução, a palavra verbo é traduzida como palavra. Essa palavra verbo com V maiúsculo, ou na minha Bíblia, a palavra com P maiúsculo, se refere à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verbo de Deus, Ele é a palavra viva de Deus. Através da natureza, Deus fala conosco e revela a sua grandeza e poder. Através de Jesus, Ele revela a sua graça, Ele revela o caminho da salvação. Através de Cristo, o mensageiro de Deus, Ele é a palavra de Deus, Ele é o verbo de Deus, que veio até nós para nos anunciar o caminho da salvação. Então presta atenção, toda vez que falar sobre palavra ou verbo, nós estamos falando a respeito de Jesus. Então, no princípio, lá na criação do mundo, era aquele que é a palavra, Jesus. Ele estava com Deus, Jesus estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Agora está falando de João Batista, o precursor, aquela pessoa profetizada no Antigo Testamento que viria antes de Jesus. Então o texto fala: surgiu um homem
enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para quê? Para testificar acerca da luz, que é Jesus, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele, João, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra, o verbo Jesus, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus, a palavra, o verbo, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, salvos pela graça de Deus, os quais, diz o texto, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, diz o apóstolo João. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E João fala, eu, um dos apóstolos, e os demais colegas meus, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse texto aqui ensina como é que um pecador é salvo, perdoado por Deus, como é que um pecador se torna filho de Deus, como é que um pecador é transformado num cristão, num verdadeiro discípulo de Cristo. Como é que nasce um cristão? Veja que o texto nos primeiros versículos, nos primeiros oito versículos, fala acerca de Jesus. E depois o texto fala como é que alguém se torna um discípulo de Jesus, como é que alguém se salva, como é que alguém através de Cristo se torna um cristão verdadeiro. E pode então participar da Santa Ceia. Vamos por partes então. Primeiro vamos aos primeiros 8 versículos. O versículo de 1 a 8. Esse texto exalta Jesus. Esse texto deixa claro que Jesus Cristo não é um mero homem, não é um mero líder religioso. Jesus não é uma mera alma iluminada, como alguns místicos falam. Jesus não é apenas um espírito desenvolvido, como os espíritas falam. O que diz o texto? O texto fala, no princípio era aquele que é a palavra. Primeira coisa, o texto fala que Jesus, antes de existir qualquer coisa, é um ser pré-existente. Jesus existe antes de você, de mim, do mundo, dos céus, da terra, do universo. No princípio era aquele que é a palavra. Em outras palavras, esse Jesus, esse verbo que agora é, ele já existia antes do mundo existir. Segunda parte, no versículo 1, fala, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus. Então, o João estava falando, Jesus é um ser pré-existente, e agora João, ele fala algo muito sério, ele fala, Jesus é um ser pré-existente e Jesus é o próprio Deus. Jesus não é um filho de Deus criado por Deus, ele é o próprio Deus, há um mistério aí. E a religião cristã, quando ela é uma religião verdadeira, então ela trata de um ser que é muito maior do que nós, muito superior a nós, e obviamente você vai encontrar, já que Deus é superior a nós, muito mais elevado do que a nossa mente tem capacidade de alcançar, então é de se esperar que na religião cristã exista alguns mistérios, e agora você acabou de ouvir um deles. Jesus, de certa forma, é o Filho de Deus, mas na verdade ele é o próprio Deus. E não tenta explicar isso logicamente, não faz sentido, aceite pela fé. Então Jesus, ele é pré-existente, é um ser pré-existente, ele é o próprio Deus. Terceiro lugar, ele é o Criador de todas as coisas. Versículo 2 e 3, ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Jesus é o Criador das galáxias, do Sol, da Lua, do planeta Terra, dos mares, dos continentes, das montanhas, dos desertos, das florestas, do mundo mineral, vegetal, animal, do macro e do micro. Jesus é o Criador de todas as coisas. O melhor comentário acerca desta passagem está em Provérbios capítulo 8. Só escute o que eu vou ler de Provérbios 8, 27 a 31. Lá, o autor de Provérbios no Velho Testamento fala de Jesus na criação.
Olha que lindo essa passagem. Fala assim: é Jesus falando, quando Deus estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando Deus traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando Deus marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Jesus, ele é o criador de todas as coisas, ele é Deus, ele é um ser pré-existente. Quarto lugar, João fala no versículo 4, Jesus é a essência da vida e luz. Adão, sem Jesus, criado por Deus, antes de receber o fôlego da vida, Adão era um ser maravilhoso, bonito de se ver, mas não servia para nada, até que o próprio Jesus soprou sobre ele o Espírito, passou para ele o Espírito, do seu Espírito para o Espírito de Adão, para o corpo de Adão. Então Adão se tornou uma alma vivente. Ele é a essência da vida e luz. O versículo fala, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. É meio complicado isso, mas você vai entender o que eu vou falar agora. Todo tipo de vaidade, orgulho, que é a raiz de todos os outros pecados, vaidade e orgulho, egoísmo, daí vem todos os outros pecados, vem bebedeira, vem cigarro, vem coisas destrutivas, palavrões e traições e ganância, materialismo, vaidade, etc. Mas os pecados mães é orgulho e egoísmo. Esses dois pecados, manifestos de várias formas, eles sempre levam o ser humano em direção da incredulidade, da ignorância espiritual, das trevas, da tristeza e morte. Mas quando o ser humano se aproxima de Jesus, o que acontece? Ele encontra em Jesus fé, sabedoria, luz, alegria e vida. Jesus, ele é fonte de salvação, regeneração, restauração, perdão, reconciliação com Deus. Jesus é a essência da vida e de luz. Depois o texto fala que Jesus é o melhor dos melhores. Jesus é o melhor dos melhores. Eu não sei quem que é a melhor pessoa na tua opinião, quem é a melhor mulher, melhor homem na sua opinião. Cada um de nós tem a tendência de meio que idolatrar um ser humano aqui, outro ali. Meu pai, minha mãe, Neymar, Bill Gates, sei lá eu. Cada um de nós tem um herói. A gente é meio que fã, a gente meio que inveja, gostaria de estar no lugar desse camarada, daquela mulher, porque eles, aos nossos olhos, parecem grandes homens. O texto fala que Jesus, ele é o melhor dos melhores. Pegue todos os nossos heróis humanos aqui, coloque num saco, Jesus dá de 1000-0 em todos eles. O que o texto fala? Versículo 6 fala, surgiu um homem enviado por Deus, chamado João, é o João Batista, primo de Jesus, profetizado no Antigo Testamento. Ele veio na hora certa, ele preparou o caminho para a vinda de Jesus. João Batista pregava com poder, ele pregava com unção, ele tinha muita autoridade. E o povo todo era atraído pelo carisma, pela unção que João Batista tinha. Mas ele veio preparado, enviado por Deus para atrair as multidões e anunciar às multidões que o maior, o melhor estava por vir, que era Jesus Cristo. E olha o que o texto fala, e surgiu um homem enviado por Deus chamado João, ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, João Batista, não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Sobre João Batista, o próprio Jesus Cristo falou assim, dentre os nascidos de mulher não existe um maior do que ele. Aos olhos de Cristo, ele era o melhor pregador, o melhor profeta, ele era o melhor ministro do Evangelho. Você talvez admira esse pastor, aquele outro pastor, se admira na Bíblia alguns homens, Elias, talvez porque operou muitos milagres. João Batista nunca operou milagre nenhum, mas ele pregava a palavra de Deus com poder, com ousadia. Jesus falou, ele é melhor do que os milagreiros. Ele prega a verdade com poder. E o próprio João Batista, quando viu Jesus, ele falou assim,
Perdão, antes de ver Jesus mesmo, ele anunciava para a multidão que Jesus estava por vir, e ele fala: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto é que esse alguém, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, desamarrar as sandálias dos seus pés. Eu batizo vocês aqui no Rio Jordão com água, mas ele, quando chegar, batizará vocês com o Espírito Santo e poder. Assim João Batista falava de Jesus, assim Jesus falava de João Batista. Depois o texto fala que esse Jesus, que é um ser pré-existente, que é o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o melhor dos melhores, o texto fala que ele veio a este mundo. Ele veio a este mundo. João Batista é testemunha ocular que Jesus Cristo, esse Jesus maravilhoso, esteve com ele 3 anos, e com os apóstolos, e com muitos na Galileia. Versículo 10 e 11, João Batista, testemunha ocular do ministério de Jesus, fala o seguinte. E veja bem, quando eu falo sobre testemunha ocular, eu não estou falando de alguém inventando uma lorota de forma inconsequente, como acontece no Brasil hoje. Pessoas saem por aí falando: porque não sei quem, no culto tal, fez um milagre lá, mas não tem como atestar. A pessoa fala o que achou, o que quis, o que viu, o que achou que viu. Não, João Batista, quando ele testifica de Jesus, após a morte e ressurreição de Jesus, ele estava arriscando o seu próprio pescoço, como realmente ele acabou sendo martirizado, ou melhor, João Batista acabou sendo, João dos apóstolos, ele acabou sendo o quê? Colocado na ilha de Patmos, exilado dos seus parentes, dos seus amigos, foi colocado, abandonado numa ilha feia. Quem já foi lá sabe que é feio o lugar. Foi lá que ele acabou sendo colocado, aprisionado, porque ele testificou da pessoa de Cristo, da sua divindade, da sua supremacia e da sua autoridade, morte e ressurreição. Então, nós estamos falando de uma testemunha ocular para valer, alguém que estava disposto a morrer por testificar acerca de Jesus Cristo. E João Batista fala assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele, Jesus, veio para o que era seu, para aqueles que ele criou, mas os seus não o receberam. Jesus Cristo, então, diz o texto, ele se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou. Ele veio, morou, como que fez uma tenda junto com os homens nas suas tendas, de igual para igual. Jesus Cristo, o Criador do universo, o Rei da Glória, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, ele veio até nós. Jesus Cristo se tornou como Filho dos homens, para que os filhos dos homens pudessem se tornar como filhos de Deus. Jesus Cristo veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido, mas ele foi rejeitado pelos seus. Ele foi rejeitado pela grande maioria. A grande maioria gritou: crucifica-o, crucifica-o. A multidão buscava Jesus Cristo por causa dos milagres, por causa da prosperidade, por causa das bênçãos. Em João 6, 29, 26, o próprio Jesus, ele vê aquela multidão e ele olha para os discípulos e fala: quer saber uma coisa? Olha o que ele fala: a verdade é que essa multidão está me procurando não por causa do alimento espiritual, não por causa do perdão dos seus pecados, não por causa da salvação, mas eles estão me procurando porque eles comeram pães e ficaram satisfeitos. E hoje em dia, infelizmente, nas igrejas não é muito diferente. A gente faz um convite para vir todo mundo e ouvir do Evangelho, vem pouca gente. Mas se você convidar para ver um show, para ver que vai receber não sei o quê, que vai ter sorteio não sei do que lá, que vai ter uma noite de bênção e noite de livramento, e vem agora, nós vamos resolver seu problema numa tacada só, vai ter 300, 400 pastores aqui, você vai passar nessa oração braba e você vai resolver a sua crise. Pronto, lota a igreja. Jesus já disse: a verdade é que vocês estão me procurando não por causa do alimento espiritual, não por causa de coisa séria, não por causa do problema da sua alma, do seu pecado, mas vocês estão me procurando porque vocês querem bênção material, quer pão, quer dinheiro, quer namorado, quer arranjar um emprego, quer essas bênçãos menores e não a bênção maior. Quando Jesus Cristo, no próprio capítulo 6 de João, ele começa a ensinar sobre a soberania de Deus, a salvação que só Deus pode dar.
Quando ele começa a falar, vocês não têm condições no seu egoísmo, no seu orgulho, na sua vaidade, vocês não têm condições mentais, emocionais, espirituais de vir após mim. Vocês na carne, vocês no egoísmo de vocês, na incredulidade, na ignorância espiritual de vocês jamais vão querer Deus. Então ele falava o quê? Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o arraste, a não ser que o Pai opere um milagre da salvação, abra os olhos e vivifique esse defunto espiritual, que só pensa em dinheiro, em sexo, em poder, em coisas desse mundo. A menos que o Pai fizer um milagre, essa pessoa não pode vir após mim. E quando Jesus começou a ensinar isso, ele fala isso 3 vezes. Ninguém pode vir após mim, a menos que o Pai o resgate e o traga, o arraste, é a palavra no grego ali. As pessoas começaram a abandonar Jesus. Essa pregação está muito dura. Eu queria que Jesus falasse que Deus ama todo mundo, e que todo mundo pode vir para Ele a hora que quiser, a decisão é minha, eu que decido se eu quero ou não. Jesus não fala assim, Ele não evangeliza desse jeito. E as pessoas deixam Jesus sozinho. Jesus não ficou triste, não ficou lá chorando, ai, a multidão, minha igreja ficou vazia, todo mundo foi embora, eu preguei duro demais, eu devia ter pregado uma mensagem mais light. Não. Jesus olha para os 12, fala, vocês não querem ir embora também não? Pode ir, porta aberta. Isso é Jesus. Esse não é o pregador, não é o pastor Silas, é Jesus. E daí Pedro, em nome dos 12, fala, a quem iremos nós? Só tu tens palavra de salvação. Jesus, loucura, não vamos te deixar. Esse sermão é pesado, está difícil, mas nós vamos ficar ao seu lado. Que tristeza. Jesus mesmo falou, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que tristeza, a incredulidade, a idolatria do homem é pior do que a gente pode imaginar. Depois, o texto, tendo falado de Jesus, tendo falado quem Ele é, um ser pré-existente, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o melhor dos melhores, daí o texto fala que Ele veio para o criação, Ele veio a esse mundo buscar e salvar o que se havia perdido, mas os homens o rejeitaram. Aqueles que Ele criou o rejeitaram. Mas daí o texto fala como que alguém pode nascer para o cristianismo, como alguém pode ser salvo, como que nasce um discípulo. Versículo 10 fala que Jesus Cristo, o Criador, veio a esse mundo, mas esse mundo não o reconheceu. Versículo 11 fala que Jesus veio buscar e salvar o que era seu, mas os seus não receberam. Mas daí no versículo 12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ele veio para o que era seu, os seus não o receberam. A grande maioria não quis saber de Jesus, da proposta dele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui em Tupã está cheio de gente que acha que todo mundo é filho de Deus. O texto aqui fala que não é todo mundo que é filho de Deus, só quem recebe Jesus Cristo, só quem crê em Jesus Cristo. Não nesse Jesus Cristo popular cantado pelo Roberto Carlos por aí. Não esse Jesus Cristo que os caminhoneiros colocam lá na placa traseira do seu caminhão. O Jesus Cristo anunciado na palavra de Deus. O Jesus Cristo que você acabou de ver. Crê em quem? Que Jesus? Jesus Papai Noel? O Jesus do Carnaval? O Jesus do Luan Santana que canta um monte de besteira e depois fala, o Michel Teló, né? Michel Teló canta um monte de besteira e daí ele fala, esse sucesso todo eu devo graças a Jesus. Ele falou isso numa entrevista recentemente. Como é que pode um ser humano cantar baixaria, cantar imoralidade e depois falar que ele dá toda a glória a Jesus? Esse é um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Então o Jesus popular não é o Jesus da Bíblia. Nós temos que crer no Jesus da Bíblia. Quem que é o Jesus da Bíblia? O Jesus da Bíblia é esse ser pré-existente. O Jesus da Bíblia é esse que é Deus. O Jesus da Bíblia é esse que criou todas as coisas, portanto Ele é dono de todas as coisas, tem um direito sobre todas as coisas. O Jesus da Bíblia é esse que é o melhor dos melhores. O Jesus da Bíblia é o Salvador. É aquele que morreu
pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. É nesse que você tem que crer. Quando você crê nesse Jesus, quando os seus olhos se abrem para você receber esse Jesus, para você colocar esse Jesus como o herói dos heróis da sua vida, como o seu único e suficiente Salvador, o Rei dos reis da sua vida, então você nasceu. Você agora é um cristão. Você agora é filho de Deus. A sua fé está firmada agora nele e somente nele. A Bíblia fala que no céu, todos nós no céu, lá em Apocalipse fala isso, todos nós que formos para o céu, todos os cristãos verdadeiros, que lá no céu nós não vamos ficar louvando a São Benedito, nós não vamos ficar louvando a Virgem Maria. Lá no céu, o livro de Apocalipse, pode ler na Bíblia Católica, não fala que nós vamos ficar louvando Santo Antônio, o apóstolo Paulo. No céu fala que nós vamos cantar junto com um coral de milhões e milhões e milhões de anjos. Nós vamos cantar um coro que diz assim: só Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é digno de todo o poder, de toda a riqueza, de receber toda a sabedoria, força, honra, glória e louvor. A Ele seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Entendeu? João Batista está dizendo aqui que é filho de Deus, aquela pessoa que entende que a superioridade de Jesus, a excelência de Jesus, a supremacia de Jesus excede a de todos os famosos, de todas as celebridades, de todos os religiosos de todos os tempos. Quando você, pelo Espírito Santo, crê no Jesus bíblico, você esquece Silas Malafaia, você esquece R.R. Soares, você esquece Valdemiro, você esquece Papa Francisco, você esquece Billy Graham, você esquece Spurgeon, Calvino, Lutero, você esquece Carlos Slim, o homem mais rico do mundo, segundo a revista Forbes, você esquece Bill Gates, Eike Batista, Olacir de Moraes, o rei da soja, você esquece Pelé, Maradona, Ronaldo Fofão, Messi, Neymar, você esquece Dilma, você esquece Lula, você esquece a rainha da Inglaterra, você esquece Barack Obama, você esquece o Ahmadinejad, você esquece todos os outros megalomaníacos e estrelas promovidas pela mídia, pelo homem sem Deus. Quando você entende quem é Jesus, você para de falar tanto destes para falar de Jesus, você para de pensar tanto nesses para pensar em Jesus, você para de ficar querendo imitar esses para querer imitar Jesus na sua forma de pensar, de agir, de ser. A pergunta que eu faço: você é um discípulo de Cristo? Pelo Espírito Santo de Deus, você já veio a crer desta forma na pessoa de Jesus? Ou você está assim: eu gosto de Jesus, mas eu gosto também de Eu gosto de Jesus, eu adoro Jesus, nossa, Ele é todo especial, mas eu gosto também do apóstolo Paulo. Mas eu gosto também do meu pai foi um homem santo, maravilhoso, olha, meu pai é um exemplo para mim, meu pai é tudo. Tem gente que fala assim para mim: se meu pai morrer, não sei o que vai ser de mim, se minha mãe morrer, não sei, se meu irmão morrer, olha, eu não sei, eu acho que eu me mato. Olha, idolatria. Que negócio é esse? Quer dizer que se você perder ciclano ou fulano, você não tem mais sentido na vida? Esse fulano e ciclano aí, então, que se morrer vai acabar a sua vida, é um ídolo, uma idolatria na sua vida. Precisa ser quebrado. Você precisa falar: todos podem vir, ir, falhar e fracassar, ir e morrer, se eu tiver Jesus ao lado e por Ele for guiado. Aonde eu for mandado, eu irei. Com Jesus ao meu lado, eu estou bem. Com pai ou mãe, sem pai, sem mãe, se eu tiver Jesus, eu continuo a minha jornada firme e fiel. Você pode dizer isso? Então você é um cristão verdadeiro. Você é um cristão verdadeiro. Mas veja que esse texto aqui diz que quando o pecador reconhece, recebe, crê em Jesus Cristo como sendo o melhor dos melhores, o Criador dos céus e da terra, o Deus verdadeiro, supremo, soberano, digno, ele já recebeu de Jesus o direito e o privilégio de se tornar filho de Deus. Ele já recebeu o milagre do novo nascimento. O novo nascimento, esse negócio de conversão, esse negócio de, olha, fulano era tão carnal, ele era tão egoísta, tão avarento, era tão besteirento, ele mudou. Depois que ele se tornou cristão,
ele está diferente, ele está mais humilde, ele não fala mais palavrão, ele não é mais besteirento, ele parou, ele não está mais ganancioso, agora ele está parecido com Jesus. Sabe, isso aí chama-se milagre da salvação. A pessoa entendeu essa mensagem, que nós somos pecadores, Jesus é o Salvador, veio nos buscar. A pessoa viu Jesus na sua beleza, supremacia, glória e graça. A pessoa correu para Jesus, abraçou a salvação que Jesus oferece para todo o que crê no seu nome. E o que aconteceu? Como aquilo não é uma mera religiosidade, teoria, aquilo é para valer, a vida da pessoa começa a ser transformada pelo Espírito Santo de Deus. E o verso 13 é importante também, é bom a igreja ficar amadurecida nisso. O verso 13 fala que a pessoa que recebe a Jesus Cristo e crê em Jesus Cristo, ele nasceu outra vez. E o verso 13 fala, esses não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. É Deus que converte, é o Espírito Santo que converte. Em João 6,63, o próprio Jesus fala, o Espírito Santo dá vida. A carne, o homem, a carne não produz nada que se aproveita. Salvação vem do Senhor. É assim que nasce um discípulo, é um milagre de Deus. Se você hoje está aqui, salvo, transformado pela graça de Cristo, você é um privilegiado, você é um chamado, você é um escolhido. Isso é um privilégio muito grande, você tem que valorizar esse privilégio que Deus te dá. E se você está aqui ouvindo essa mensagem, isso aqui meio que deixa você inseguro, porque você não vê Jesus, ou pelo menos até hoje, você nunca fez uma oração de entrega, e passou realmente a falar, eu sou de Jesus de hoje em diante. Você nunca fez isso, você está aí meio que, puxa vida, eu acho legal, Jesus legal, eu sou como o pastor falou, mas eu tenho outros ídolos. Olha, Deus te trouxe aqui hoje à noite, porque talvez Ele está querendo te empurrar para você sair de cima do muro, e falar, seja salvo, creia somente no Senhor Jesus Cristo. Talvez Deus te trouxe aqui, Ele não trouxe todo mundo de Tupã aqui, Ele trouxe você, que conhece acerca de Jesus, que tem uma vida religiosa meia capenga, meia fraquinha. Ele trouxe hoje você para falar, seja um discípulo meu. Talvez o Espírito Santo está usando tudo isso que nós estamos falando, e muito mais coisas que vão acontecer aqui hoje, para te salvar, para te levar a falar, a partir de hoje, Jesus, é tudo isso que o pastor falou lá, o Espírito Santo me convenceu, Jesus ele é um ser pré-existente, ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o próprio Deus, Ele é o melhor dos melhores, é isso que é Jesus para mim. Então amém, aleluia, se isso é para você, professa isso, e declara isso. Pega a sua Bíblia agora, ou pega a sua carteira, seu celular, e faz uma carta de declaração oficial, fala, a partir de hoje, dia 20 de abril de 2014, eu num culto, no meio antes da ceia do Senhor, eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu criei nele, eu recebi Ele como meu único e suficiente Salvador, e Ele promete que pelo poder dEle, pela graça dEle, eu me tornei um filho de Deus, e a partir de agora você passa a andar com o povo de Deus. Procure uma igreja onde você pode se afiliar, onde você pode se batizar nas águas e professar sua fé publicamente, e depois essa igreja, se ela é bíblica, ela vai ter a ceia do Senhor também. E você, sem peso de culpa, sem nenhuma sombra de dúvida, você vai poder participar da ceia do Senhor com alegria. Quando a gente participa da ceia do Senhor, a gente está dizendo para os outros o seguinte: eu, pecador, fui salvo pela graça de Cristo. O Espírito Santo me deu fé, eu creio nele de todo o meu coração, Ele é o meu Salvador, Ele me salvou. E ao participar da ceia eu estou dizendo, olha, eu não sou perfeito, mas com a ajuda do Senhor Jesus Cristo, eu tenho lutado contra o pecado. Às vezes eu erro, às vezes eu peco, mas o Espírito Santo me tira a alegria, e eu confesso aquele pecado, e eu me arrependo, e Jesus, Ele me purifica do meu pecado, e hoje eu estou aqui para participar dessa ceia, purificado de todos os meus pecados, pela graça de Deus. Eu estou aqui participando dessa ceia para declarar para todo mundo que está ao meu redor, que eu estou em plena comunhão com o meu Jesus. Não ouse participar dessa ceia se você está em pecado. Se tem você cristão, Davi ficou quase que 1 ano em pecado, quando ele aprontou com Batseba, lembra? Ele não poderia participar da ceia, mas daí o profeta confrontou ele, como eu estou confrontando você agora, e Davi se arrependeu, e ele confessou seu pecado a Deus, pecado horrível que ele cometeu contra Deus, e Deus o perdoou, e Deus o justificou.
Talvez você cometeu um pecado horrível, não vá participar da Santa Ceia em pecado. Agora mesmo, se arrependa desse pecado. Confesse esse pecado, como Davi confessou o seu. E perdoado, pela graça de Deus, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz, participe dessa ceia de cabeça erguida. De cabeça erguida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu acredito que diante dessa mensagem, tem gente aqui precisando entregar sua vida a Cristo. Tem gente aqui precisando fazer uma oração solene de entrega de vida ao Senhor Jesus. Uma oração do tipo: Senhor Jesus, hoje eu ouvi o teu evangelho através do pastor Silas. Através desse primeiro capítulo de João, eu entendi que o Senhor, quem o Senhor é, sua autoridade, poder, sua graça, propósito da sua vinda a esse mundo. Senhor Deus, até hoje eu tenho vivido como a maioria, rejeitando a Ti. Na minha agenda de vida, o Senhor é a pessoa mais rejeitada. Mas hoje eu me converti. A partir de hoje, Senhor, eu quero te seguir. Eu quero te servir. Perdoa meus pecados. Pelo teu poder, Senhor, me transforma num filho de Deus. Eu quero ficar junto com essa igreja, caminhar junto com eles, lutando, Senhor, o bom combate, guardando a fé, terminando a minha carreira, a missão que o Senhor tem para mim nessa vida. Querido Deus, ajuda aqueles que estão precisando se entregar a Ti. Espírito Santo, abre esses corações, dá a eles, Pai, vontade, dá a eles poder, força, disposição espiritual, para Te confessar como Seu único e suficiente Salvador. E aqui entre nós, pessoas que são cristãos, que já entregaram sua vida a Cristo, mas chegaram neste lugar hoje com uma consciência acusada pelo Espírito Santo, que há uma coisa errada na sua vida. Também eu peço por esses, querido Deus, tem misericórdia deles. Dá a eles agora arrependimento, Senhor. Dá a eles agora aquela certeza que esse pecado, por mais gostoso que seja, ele não vale a pena. Não vale a pena perder essa comunhão com o Senhor por causa de um prazer passageiro. Oh Deus, dá a esses meus irmãos que precisam arrependimento, humildade para confessar os seus pecados e liberdade para participar da Santa Ceia, com o coração cheio de alegria, louvando o Teu nome pelo sangue precioso que Cristo verteu na cruz, em nosso lugar, por nossos pecados. Amém. Amém. Gostaria de convidar aqueles que nos ajudarão a servir a ceia, a estar aqui na frente conosco, ao redor da mesa, representando toda a igreja e nos ajudando nesse momento. E você, eu quero convidar a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Eu não lerei especificamente nenhum versículo, mas aquilo que eu explicarei aqui para vocês está baseado em 1 Coríntios capítulo 11. Querida igreja, assim como o batismo, a ceia do Senhor, ela é uma ordem de Jesus para todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus. Se você é um cristão, se você se identifica com aquilo que foi pregado, esse momento é para você. Nós cremos na ceia do Senhor como um memorial. O próprio Senhor Jesus, quando nos instruindo os seus discípulos acerca da ceia, Ele diz: façam isto em memória de mim. Nós não cremos nesse momento que o corpo de Jesus está aqui, ou mesmo o sangue, mas nós cremos que isso é um símbolo, isso representa o pão, o primeiro elemento, ele representa o corpo de Jesus surrado em nosso favor. O suco de uva representa o sangue, o cálice da nova aliança.
A ceia do Senhor, ela tem 3 propósitos principais. O primeiro propósito é recordar a morte de Jesus. É recordar a sexta-feira. É recordar aquele momento tão triste que deveria ali naquele lugar estar o pastor Renato e cada um de nós. A ceia do Senhor, ela também anuncia a ressurreição de Cristo e de que Ele um dia voltará e reunirá o seu povo. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos e estamos anunciando: Jesus Cristo vive e voltará. Um outro propósito da ceia é unir a igreja. A palavra de Deus diz: portanto, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. A ceia ela não pode ser feita na sua casa, com você e o seu marido ali, mas sempre quando estamos reunidos como igreja do Senhor para adorar ao Senhor. E nesse momento, vocês receberão o primeiro elemento. Como eu disse, o pão, que representa o corpo de Jesus surrado no nosso lugar. Enquanto nós cantamos a próxima canção, eu convido você a orar ao Senhor e recordar a via dolorosa, a morte de Jesus. Recordar que há esperança na sua vinda e que nós estamos aqui como igreja para cultuá-lo. Podemos servir a igreja nesse momento e vamos juntos adorar ao Senhor. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Isaías capítulo 53, do versículo 5 ao versículo 7, diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, o Senhor Jesus diz: pois eu recebi do Senhor o que também os entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão, partiu-o e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Os irmãos podem se servir do primeiro elemento. Pai Santo, te louvamos a Deus porque o Senhor nos encontrou, Pai Santo, sujos, ó Pai, pelo pecado, mas o teu amor foi tão imenso, Pai, que o Senhor mandou seu Filho se entregar por nós, ó Deus. E hoje, Pai, nós podemos dizer, Pai, que somos salvos e vivemos, ó Pai, em novidade de vida, ó Pai, porque nós nos entregamos um dia, Pai Santo, a Ti, ó Pai. Obrigado, Deus, obrigado por aquela morte na cruz, ó Pai, mas obrigado, Deus, porque o Senhor venceu a morte, ó Pai, ressuscitou, Pai, e vive no meio de nós, ó Pai, aleluia, Deus. Obrigado, Pai, por tudo, Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer por tudo isso, amém, amém. Nós vamos agora receber os cálices.
creio que a igreja pode se assentar. Esse cálice que você recebeu representa o sangue precioso, perfeito de Jesus Cristo derramado na cruz em nosso lugar. Veja bem, Deus, na sua justiça, na sua perfeição, Ele decretou o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Pecado pequeno ou grande, diante da perfeição e justiça de Deus, pecado pequeno ou grande, na justiça de Deus, recebe a pena da morte. Então, na verdade, todos nós merecíamos morrer eternamente. Todos nós merecíamos o inferno como o diabo e os seus anjos. Mas Deus, na graça dele, envia Jesus Cristo. Jesus Cristo assume a nossa humanidade, como segundo Adão, ele assume os nossos pecados. E Ele morre, Ele derrama seu sangue em nosso lugar. Interessante que o mesmo Deus que fala, a alma que pecar, essa morrerá, é o mesmo Deus que fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Essa frase é interessante, essa frase é importante. Ela está dizendo o seguinte: pecado é algo que estraga a vida. Pecado é algo que mata. Mata a amizade, mata o namoro, mata o casamento, mata a sociedade. Pecado, mentira, vaidade, orgulho, acaba com tudo que é bom. Acaba com o nosso relacionamento com Deus. Pecado é um câncer agressivo, é uma coisa terrível, é uma praga, que o único jeito de se eliminar é através da morte. Precisa verter sangue. A pessoa precisa derramar seu sangue, perder sua vida. É o único jeito de acabar com o problema do pecado. Mas Jesus vem e Ele se faz pecado em nosso lugar. E Ele verte o seu sangue, Ele derrama, Ele dá a sua vida no seu lugar. Por isso que nós, ao olharmos para esse cálice, nós somos lembrados do grande amor de Deus por nós. Ele nos viu nos nossos pecados e Ele envia seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Jesus, o único Filho de Deus, o Filho perfeito de Deus, que nunca pecou, Ele é julgado injustamente, falsamente, e Ele se entrega para morrer em meu lugar, em seu lugar. Por isso, com uma certa tristeza, nós olhamos para esse cálice, mas também com uma grande alegria. Quando eu bebo desse cálice, eu lembro do quanto Deus odeia o pecado, quanto o pecado é abominável aos olhos de Deus, quanto que a mentira, o orgulho é algo que eu tenho que fugir e evitar, eu tenho que lutar para não cair nesses pecados. Mas eu olho para esse cálice e eu vejo também o grande amor de Deus por mim. Deus não me abandonou nos meus pecados. Ele enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar, no seu lugar, e nos unir numa grande família, não de perfeitos, mas de aperfeiçoados, perdoados no sangue do Cordeiro. Podeis o servir, podeis o servir. Senhor Deus, eterno Pai, nosso Salvador Jesus Cristo, agradecemos-te, Senhor, pelo presente momento de que estamos comemorando o seu precioso sangue que derramaste por nós, pecadores, Senhor. Sabemos que somos purificados por ti, Senhor. Por isso te agradecemos pelo amor que tens para conosco, de nos guardar, nos perdoar os pecados, pela tão grande dor que sofreste na cruz do Calvário, por nós que somos pecadores. Agradecemos-te, Senhor, pelo tal acontecimento, e pedimos-te, Senhor, vem estar conosco cada momento da nossa vida. Esteja com cada irmão aqui que te serviu. Aos que não ainda são irmãos, pedimos-te, Senhor, abrace, toque nos seus corações. Eu oro agradecido mais uma vez por ti, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Amém. Meu pai, pregador muitos anos, já na glória, ele, quando ia pregar em outras igrejas, eu ia junto com ele. Ele sempre pregava, quando podia, um sermão que eu memorizei. O sermão que meu pai pregava,
O título era 3 coisas que Deus não sabe. 3 coisas que Deus não sabe. E eu gostava desse sermão. Eu era um menino e eu escutava vez após vez, não enjoava desse sermão. E eu quero encerrar esse culto com essa palavra para você. Vou resumir o sermão do meu pai. Ele começava falando: todo mundo diz, a Bíblia fala que Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Mas eu vou falar para vocês hoje 3 coisas que Deus não sabe. Todo mundo ficava na ponta da cadeira, com medo. Será que veio uma heresia? Será que esse pastor vai falar uma besteira aí? E daí ele falava: Deus não sabe. Primeira coisa, Deus não sabe de nenhum ser humano que não precisa ser salvo por Jesus Cristo. Deus não sabe de nenhum ser humano que não careça da graça de Deus para a sua salvação. Deus não sabe de nenhum ser humano que não precisa de salvação, que está bem, que já nasceu santo. Deus não sabe. A Bíblia fala: porque todos pecaram e carecem da graça de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. Talvez esse seja o problema de alguns de vocês aqui, né? Você não se sente um pecador, você é um cidadão bonzinho, normal, melhor que a maioria, mas olha para o padrão perfeito de Deus. Se você quebrar um mandamento, você já quebrou todos. Se você não vive para a glória de Deus, você vive pensando só na sua própria glória, na maior parte do tempo você já é uma pessoa excluída, um pecador que merece o inferno. Então Deus não sabe de nenhum ser humano que não precise da salvação. Segunda coisa que Deus não sabe: Deus não sabe de nenhum outro plano de salvação senão aquele que Ele estabeleceu através de Cristo Jesus. Deus não sabe de nenhum outro caminho para o céu, de nenhum outro plano de salvação, a não ser por meio de Jesus Cristo. E por isso que o próprio Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é a religião, não são as boas obras, não é uma vida disciplinada, não é ficar dando oferta na igreja que vai levar você a ganhar a salvação. O único meio de salvação que Deus conhece, que Ele sabe que funciona, é o meio pela graça de Cristo, pela obra perfeita do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você crê no Senhor Jesus Cristo e você recebe a graça perdoadora, salvadora, regeneradora dele. Salvação pela graça mediante a fé. Esse é o único meio de salvação, não existe outro. Não deixa os religiosos te enganar, não deixa os mais velhos, os antepassados da sua família te enganar, mantendo você prisioneiro de uma tradição filosófica, religiosa, que é antibíblica, que Deus não concorda. Leia a Bíblia e veja lá Jesus falando: salvação é pela graça, é favor não merecido, é recebido mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Só existe um caminho para esperança, para a salvação do pecador. Então Deus não sabe de nenhum ser humano que não precisa de salvação. Deus não sabe nem nenhum outro meio de salvação a não ser via Jesus, seu sacrifício na cruz e nossa fé, nossa humilde fé diante dele, recebendo Ele, recebendo o que Ele conquistou por nós na cruz, pela fé, olhando para Ele. E a terceira coisa, meu pai falava que Deus não sabe. Deus não sabe de nenhum ser humano que seja perfeito, que não precisa de salvação. Deus não sabe de nenhum meio de salvação melhor ou além daquele que Ele estabeleceu através de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, meu pai dizia que Deus não sabe de melhor hora, melhor dia para você entregar sua vida a Cristo do que hoje. Deus não sabe melhor hora para você abandonar seus pecados, dar as costas para a sua tradição familiar, dar as costas para os seus achismos, para filosofias humanas e olhar para Deus, dar as costas para o pecado, para as vaidades do pecado, dar as costas para a bagunça, para a farra, sei lá eu, para seus happy hours, sei lá eu, dar as costas para aquilo que te impede de agradar a Deus, dar as costas para o seu jeito de viver antibíblico e olhar para e voltar-se para Cristo. Deus não sabe melhor hora para você fazer isso, e confiando em Jesus e se abraçando aos pés da cruz. Deus não sabe melhor hora para você fazer isso do que o dia de hoje, o tempo de agora.
E daí meu pai abria a Bíblia lá no final dela, no livro de Hebreus, e ele lia um texto que dizia assim: Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Deus falando: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureça seu coração, aceite a Jesus, creia nele, arrependa-se dos seus pecados. Hoje, não é ontem, ontem já foi, não é amanhã, não é semana que vem, hoje, se ouvirdes a minha voz, baixa a sua bola, deixa seu orgulho e recebe a oferta de amor de Deus por você, a oferta que custou tão caro para Ele, enviando o seu Filho morrer na cruz por ti. Você olha para a cruz, você fica com dó de Jesus por causa dos pregos, por causa da coroa. Realmente a tortura que Ele sofreu antes da cruz, os pregos nos pés, a lança enfiada na sua direita, as cãibras, a febre, o escárnio. Ele ficou nu na cruz. Era uma cruz que deixava a pessoa totalmente envergonhada, desmoralizada. É morte de tortura para bandido, e você fica impressionado com aquilo, e realmente aquilo é horrível. Mas o pior que Jesus enfrentou na cruz por você não é o sofrimento físico. O pior que Jesus enfrentou na cruz por você é que Ele assumiu o seu pecado, a sua vergonha, seu orgulho, sua vaidade, esse nariz empinado seu, essa fofoca sua, esse materialismo seu, essa ganância, sua mentira. É isso que doeu para Jesus. Ele que nunca pecou, Ele se fez pecado no seu lugar, porque Ele te ama, porque Ele quer ver você sendo salvo, para que você possa entrar na presença de Deus, justificado no seu sangue. Hoje, se ouvirdes a minha voz, hoje, se você está vendo Cristo crucificado por você, dizendo para você: eu te amo, creia em mim, me aceite como seu único e suficiente Salvador. Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Crede em Deus, creia em Jesus, confesse seus pecados, se una com todos esses membros de igreja que um dia, como você, falaram: eu sou um pobre miserável pecador. Deus sabe não só as minhas ações, Deus sabe quantas intenções erradas correm nessa minha cabeça, nesse meu coração, quantos dos meus olhos já pecaram. Deus sabe quão pecador eu sou, e eu confesso esses pecados, e eu preciso de Jesus, eu preciso do seu sangue me purificando, eu preciso da sua graça. Todos nós aqui, um dia, entregamos nossa vida a Cristo. Quem sabe hoje é o seu dia, o seu dia. Domingo passado, esse domingo, nós começamos uma classe para quem quer se batizar, quem quer tomar essa decisão de crer em Jesus Cristo de todo o seu coração. Se Deus está tocando o seu coração hoje, eu quero desafiar você: venha fazer parte dessa classe domingo que vem. Domingo que vem, às 9 horas da manhã, vamos nos reunir lá no nosso antigo templo. Nós vamos ter um culto como esse juntos, um culto breve. As crianças estarão fazendo uma programação, e logo após, na galeria daquele pequeno templo, eu espero por você. Eu não vou estar aqui, mas o pastor Renato vai estar. Ele espera por você, ele vai dar a primeira aula. Por que eu deveria crer que Deus existe? Segunda aula, por que eu deveria crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Terceira aula, o que a Bíblia fala sobre esse Deus? Quem é esse Deus? Criador dos céus e da terra. Quarta aula, quem sou eu? O que a Bíblia fala a meu respeito? Por que eu sou tão complicado? Por que eu tenho tantas crises existenciais? Por que as pessoas reclamam de mim? Por que tem tanta notícia ruim nos jornais? Terceira aula, quarta aula explica isso. E depois, como é que eu posso ser salvo? Que é basicamente isso que eu acabei de falar para você. É crendo. Crer no Senhor Jesus Cristo. Lembra daquela mensagem que eu preguei alguns dias atrás aqui? Olhem para mim, voltem-se para mim e sejam salvos, diz o Senhor. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. Salvação vem olhando para Deus, colocando nossa fé no Senhor. E esse é o desafio que eu coloco para você nesta noite. Olhe para Deus. Para de olhar para os homens, para de olhar para a religião, para de olhar para a filosofia, para de olhar para os seus conhecimentos. Olhe para Cristo, sua vida perfeita, sua sabedoria, seu evangelho, e seja salvo.
Olhe para Cristo agora, olhe para Cristo na hora que for chegar em casa. Continue olhando para Cristo durante a semana, durante o mês, o ano, sua vida, e você será salvo. Vamos orar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus e Pai, o Teu Evangelho foi pregado mais uma vez. Espírito Santo, por favor, continua tocando esse coração, aquele coração. Senhor Deus, por favor, salva esses que ainda não são salvos. Dê a eles, Pai, essa convicção que o Senhor deu a nós. Nós também não merecíamos. Nós também andávamos desgarrados como ovelhas, seguindo o nosso próprio caminho e vontade. Senhor Deus, o Senhor nos alcançou. Alcança estas tantas pessoas aqui hoje, que também, Senhor, estão na mesma situação. Tem misericórdia deles e os salva. Dê a eles, Pai, vontade domingo que vem de estar naquela classe, se preparando para professar Jesus Cristo como seu Salvador publicamente através do batismo. E continua falando a nós através dessa música que vamos ouvir agora. Continua, Senhor, nos levando a pensar na Tua majestade, honra, glória e supremacia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé e nós vamos encerrar orando, pedindo a Deus que esse culto e tudo aquilo que desfrutamos nessa noite não fique só aqui, mas isso se espalhe ao longo da nossa semana, porque nós queremos engrandecer ao Senhor, amém? Você quer engrandecer ao Senhor com a sua vida? Eu quero encerrar diferente com você antes da nossa oração, chamando você para uma canção muito rapidinho, nós fazendo o coro dessa canção e dizendo: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Quero convidar você a dar a mão agora para a pessoa que está do seu lado. Marido, abraça sua esposa agora. Seu filho já voltou do cultinho dele, está aí, abraça ele agora. E nós vamos encerrar mais uma vez, só as vozes agora cantando. Queremos o Teu nome e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Ti, pois só Tu és o Deus Nós louvamos o Teu nome, Senhor, por essa noite. Nós Te louvamos por esse domingo. Nós Te louvamos pela nossa esperança firmada no Senhor. E nós clamamos, ó Deus, agora pela nossa semana. Nos leve, ó Deus, no Teu amor. Aqui está o Teu povo, ó Deus. Nos cerque no Teu amor. Nos conduza, Senhor, na graça de Jesus Cristo. E nos permita a comunhão com o Teu Santo Espírito, pois assim nós, Tua Igreja, oramos convictos no nome de Jesus, e toda a Igreja diga amém, amém e amém. A todos vocês uma boa semana, vamos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.